Tá começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui você fala com o seu host de sempre, Paulo Raposo. Acertei, morrendo de calor, torrando. Mas hoje o assunto é importante. É um assunto que eu queria falar desde o começo, que desde que eu comecei com essa ideia do QG. Porém eu não tinha arrumado tempo, então achei que ia ficar um pouco defasado. Mas surgiu uma coisa interessante, que foi pausa dramática. A autora foi pedir desculpas pela bosta que é a animação, e aí eu achei uma brecha pra comentar sobre a série, que é Sente Achou. É uma obra escrita pela Shimaki Kuroi, que é publicada no Japão desde 2013, aqui no Brasil começou a sair em livros de 2016 para 2017. Mais ou menos isso, se não falha a memória. Eu também sei, me desculpa se eu errei. E assim, atualmente ela conta com 11 volumes publicados aqui no Brasil, 12 no Japão. E cara, a história é simplesmente interessantíssima no mangá. Eu não vou dar sinopse, se você quiser, tem um review meu, tem um instante na época que o mangá saiu. Tá aqui nos comentários, tá aqui na aba de... tá aqui no texto embaixo, dá uma lida. E assim, o que eu posso adiantar sobre Sente Achou é que, considerando que eu estou com o volume 9 ao meu lado aqui pra ler daqui a pouco, é que é uma obra maravilhosa. Na realidade, todos os spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco são. A maior prova disso é que eu já falei de Sente Achou em texto, e aí estou fazendo análise do episódio de Assassin. Tem um episódio G na minha estante, tem o Sente Achou, estou colecionando Lost Canvas. Só que a série clássica não é tudo isso, todos nós sabemos. E ainda mais depois que o Kurumada resolveu cagar tudo com o Next Dimension, que simplesmente invalida qualquer outro mangá spin-off. Mas, devagar, os fãs amam ele, é a vida. Os fãs amam aquele traço oitentista de bosta, porque sim, né galera, vamos lá, tudo se atualiza e o mangá precisa atualizar. O anime veio surgir em dezembro do ano passado. Tem previsão para ter entre 10 a 12 episódios, peço perdão pela cadeira. E assim, vamos ao ponto cerne do meu debate, do meu motivo de querer reclamar sobre a série, porque não é uma reclamação gratuita. O primeiro ponto é que resolveram colocar a Machiko, não lembro se é Machiko Michiko, é a assistente do Shin Araki na época, nos tempos áureos, como autora dos traços do Sente Achou. Eles resolveram fazer um traço padrão pro Sente Achou, não sei por que caralhos, mas eles resolveram. Mas eles resolveram fazer o traço antigo. E a menina, a assistente do Machiko, ela é muito boa, isso é um fato. Tanto que Ringine Kakero foi ela que cuidou dos traços, e é um traço maravilhoso. Pro orçamento de Ringine Kakero tá muito bom. E ela que cuidou do Ômega, da segunda temporada do arco da Palas, que é o arco que a galera muito critica. Então, assim, já sabemos o que esperar. Assim como também já sabemos o que esperar no quesito qualidade, né? Porque Soft Gold foi uma bosta. Comento dele outra hora. E com isso a gente já sabia o que esperar. Particularmente tudo que vem da Toei, de uns tempos pra cá, não me empolga. O World Trigger foi muito parado. Digimon Tree foi uma confusão gigantesca. Tem todos os textos meus sobre os 6 filmes separados também aqui no site. Em breve eu devo fazer pelo menos um comentando $1 sobre o Digimon Tree inteiro. E até mesmo futuramente $1 cash sobre Digimon Tree, se vocês quiserem. Deixem nos comentários ou lá no Instagram ou whatever. Mas assim, é interessante a gente perceber que assim, tudo tinha um caminho pra não dar tão bom. Mas ainda assim, na esperança última que morre, nós somos uma cambada de fudido e iludido. Primeiro episódio saiu, o cara falou, opa, vamos ver que a bosta que saiu. E qual foi minha surpresa ao ver que eles condensaram 200 páginas em 20 minutos? Sim, meus amigos, foram 200 páginas em 20 minutos. Não tem como dizer que aquilo é bom. Não tem. Assim, eu estou vendo outros animes da temporada, até tem texto de alguns deles aqui, já vi de outras temporadas. Eu fiz um review sobre o anime de Yamada-kan e as 7 Bruxas, que está sendo exibido inclusive no Crunch TV todo sábado. E cara, eu já vi animes rushados, eu já vi animes que eles pegam um capítulo do mangá e eles adaptam super rápido e tal. Só que quando a história ela já foi explicada anteriormente, a gente até engole. Então aí tá um exemplo de um dos animes que saiu uma temporada atrás aí, que condensaram 3 episódios em 3 volumes em um episódio. Hunter também foi um pouco acelerado no começo e tal, mas assim, a gente engole, porque teve alguma coisa preguiça. Porém, a gente achou não tinha nada. Você tinha um mangá que ele tem um começo, uma introdução, um primeiro volume redondinho, bonito, que você olha e fala, opa, isso pode ir pra TV e vai ficar muito bom. Porém, no anime ficou uma bosta. Primeiro, eles aceleraram tudo, eles tiraram alguns pontos que seria legal colocar, a relação do reencontro das irmãs e tal, e condensaram tudo aquilo. Ali eu já fiquei descrente, ali eu já falei, vai ser uma bosta. Mas do meu lado, pô, Paulo, você não pode jogar tudo.
falou, vamos ver mais um episódio. Viu o segundo? Pouco tempo depois, vimos o segundo. Continua a mesma bosta, mas em uma escala menor. Mas quando chegou no terceiro episódio, que foi onde eu parei, é difícil falar isso, cara, porque ficou muito horroroso. Porque eles simplesmente mudaram N pontos, assim, que geraria uma coisa interessante. Porque é um bagulho genérico, uma história genérica, uma história chata, uma história onde as Sentia só apanham, basicamente. Não que seja padrão de Cavaleiros, não, o protagonista só apanha, mas a Sentia achou tem umas coisas interessantes, como por exemplo, você realmente consegue ver que aquelas meninas evoluem. Você vê que elas são as damas de companhia de Athena, mas você vê que elas evoluem. Então, por exemplo, você vê que a Shoko evolui, que a Mi evolui, que a Elda, que vai aparecer mais pra frente, isso já não apareceu no anime, evolui, a chinesinha lá que eu não lembro o nome dela, e até a própria Katia, elas evoluem muito como personagens, elas têm um crescimento, elas têm os dilemas delas. A Shoko mais ainda, porque ela caiu ali de paraquedas, e isso é muito interessante. É você mostrar essa dualidade, é você mostrar esse bom trabalho. Mas tudo que fazem no anime é muito pobre. Falta realmente aquela ideia de... É uma história nova, uma história que realmente tenta explorar um lado que ninguém conhecia. A ideia de querer colocar a Athena ainda como aquela personagem mongol. Porque sim, desculpa gente, a Athena nos 80 era mongol. Colocar ela como mongol e tipo, não mostrar que ela sabia se defender, não mostrar que ela era uma boa personagem. Isso é muito ruim. A forma como tudo é conduzido é muito ruim. E aí quando você percebe que fora Toei, o Gonzo também estava envolvido, que também só faz coisas... Você fala, mano, não tem como isso dar certo. E realmente não tem, não dá. É triste assistir aquilo. Juro, eu garanto pra vocês que você vê 1 hora, que são os 3 episódios, você vai se sentir da mesma forma que eu estou me sentindo falando isso agora. Porque é pobre, cara. Era um roteiro tão bom, tão maravilhoso. Por padrões de Cavaleiros, claro. E ele é desperdiçado. Ele é fraco, ele é descativante. Ele é algo que realmente você olha e fala, ok, eu esperei meses por isso. E tem gente que fala, mas poxa Paulo, por que você falou que vai falar do mangá? Então já vamos lá também, porque a Shimaki foi a público pedir desculpa pelo baixo orçamento da série, etc, falando que o mangá não vendia bem. Eu não sei quem falou isso pra ela, mas o orçamento da série ele já é decidido desde o primeiro momento. E aí é a própria produtora que decide quanto que ela vai ceder. A maior prova disso é que se você pegar os ovos de Cavaleiro do Zodíaco, o primeiro da saga de Hades, o prólogo do céu, o orçamento que a Toei desprendeu foi imenso. E ali também tem alterações, antes que alguém mencione, tem alterações, mas eles são alterações que agregam muito ao roteiro. Se a gente achou, nem isso tem. Então, uma coisa é você alterar e agregar no roteiro, porque eu li a saga de Hades no mangá e eu vi no anime. A saga do Santuário, ela é linda, ela é tudo que Cavaleiro tinha que ser. O prólogo do céu então nem se fala, tem texto inclusive do prólogo. Todos esses links que eu falei, esse caralhada de coisa que eu falei, vai estar aqui embaixo. Peço até desculpa pelo palavrão, gente. Eu falei que o conteúdo era clean e aqui está sendo meio explícito. Peço desculpa. Mas assim, é um anime que ele tem um potencial. Ele tinha um potencial para ser maravilhoso, ele ser tal qual o Lost Canvas, um bom anime de Cavaleiros. Porém ele acaba sendo fraco, ele se perde e ele torna todo o conteúdo que ele deu origem fraco, invendável para ser o básico. Porque, desculpa, se eu tivesse visto o anime antes de ler o mangá, que na época eu já tava lendo o volume 4, 5 da JBC, uma coisa assim, eu juro pra você, eu teria desistido, eu não compraria. Porque eu falaria, meu, se o mangá for desse mesmo jeito, é uma bosta. E o traço da Shimaki, ele é lindo, é maravilhoso, é uma coisa que valoriza realmente aquele design. E não é o que você vê no anime, o anime falha muito, o anime peca muito nisso. E torna tudo que foi trabalhado uma bosta, entendeu? Então assim, é uma obra que, particularmente falando, só se você for muito fã de Cavaleiro você vai seguir assistindo. É óbvio que vai ter bonequinhos, é óbvio que se eu tiver dinheiro, por exemplo, eu compraria de todas as ciências e o do Saga usando a armadura divina, porque aquilo é da hora. Mas como anime, pra quem quer ver anime de uma forma geral, quem quer conhecer Cavaleiros, eu não recomendo, porque é um desrespeito até, um desrespeito com o trabalho da mulher. Porque falarem pra ela que isso é porque o mangá não vende bem, sendo que a ideia do anime é alavancar vendas, é meio bizarro, pra dizer o mínimo. Então assim, galera, o que eu posso deixar, eu falei pra cacete dessa vez, mas o que eu posso deixar assim como uma dica básica é: leia o mangá de Sentia Show, não veja um anime. Sério, os seus olhos vão agradecer muito, o seu bom senso vai agradecer muito, e o seu senso de roteiro também vai agradecer muito, porque o anime ele não tem roteiro pra se segurar. Tanto que são 10 episódios extremamente, que até então, pelo que o pessoal tá falando, eu parei no terceiro, tem gente que tá acompanhando até hoje. Tá bem corrido, tá quase adaptando tudo que já saiu, pra você ter uma noção, tudo.
e já saíram 12 volumes no Japão. Então, tá muito corrido. Eu não recomendo isso pro meu pior inimigo. Então, assim, se você quiser assistir, um abraço, assiste lá e depois você me diz o que você achou. Mas se você falar, Paulo, eu não tava em dúvida, o que você me sugere? Não assiste, vai lá comprar o mangá. Vai lá comprar o mangá, vai lá nas lojas, nos sites, ou até mesmo se morar em São Paulo, lá na Japan Store, compra seu mangazinho e lê. Porque, cara, o mangá é maravilhoso. O anime é um lixo. Enfim, galera, é isso. Um abraço pra vocês e tchau!